Está de volta o Closing Bell para a segunda parte. Estamos à conversa com José Poça Esteves, sócio-gerente da Saera, e também António Rebelo de Sousa, professor universitário. Estamos a falar, ou vamos falar nesta segunda parte, da reunião do Eurogrupo, que teve lugar este fim de semana, e eventualmente, se ainda tivermos tempo, do tarifário ou do déficit do tarifário energético. José Poça Esteves, este fim de semana, mais uma vez, os líderes europeus empurraram a bola para a frente, se me permite a expressão, para outubro, relativamente à Grécia. Não há uma decisão. Há pouco a Troika esteve reunida em conference call com a Grécia. Não houve também conclusões no final, a reunião prossegue amanhã, mas está o mundo suspenso relativamente à Grécia, se há ou não nova tranche, o que é que vai acontecer. Entretanto, os juros atingiram hoje essa fasquia mítica de 125%. Nós, de semana a semana, vemos isto, é mais do mesmo. De semana a semana comentamos exatamente o mesmo. É a total indefinição da parte da Europa, e os mercados, obviamente, reagem porque não têm confiança, não acham que a Europa esteja a resolver o problema. Creio que toda a gente já entendeu que o problema é, como dissemos, não é ficar a meio da ponte, é avançar em todo o processo de integração, como já falamos várias vezes aqui. O próprio secretário de Estado do Tesouro americano, segundo dizem as notícias, se irritou durante a discussão porque notou que a nível europeu não estavam a agarrar a situação exatamente onde devia ser agarrada, que era maior integração, maior governação económica, maior lógica e maior consistência a nível das decisões, reforçar o quadro financeiro, o fundo, reforçar as medidas de consistência financeira, reforçar as medidas de crescimento. É aquilo que toda a gente sabe e nós aqui, de semana a semana, temos vindo a falar. E não acontece nada. Portanto, os europeus continuam com esta total incapacidade para tomar essa decisão. E, portanto, é mais do mesmo. A Grécia também não ajuda muito, porque com as atitudes vou-lhe chamar rebeldia, para não chamar outra coisa, também não ajudam a este processo de ganhar a confiança. Por isso é que eu dizia que as probabilidades de, eventualmente, estar a criar aqui uma situação de retirar a Grécia temporariamente, de uma forma controlada e com o grande impacto que isso provocaria, nomeadamente no sistema financeiro europeu e no próprio euro, provavelmente é um cenário que começa a ganhar algumas probabilidades. Quando dizia retirá-lo aqui dos mercados? Retirá-lo dos mercados praticamente já está. Retirá-lo da própria zona euro. Portanto, é um caso especial. Foi um cidadão que ficou doente, vamos pô-lo no hospital e vamos tratá-lo como um doente. Mas já não é um cidadão como os outros. É um pouco essa a lógica. Que efeitos é que provocaria nos restantes pacientes do hospital? A questão é essa. Não, neste caso, a ideia é essa, é criar comportas para que ele não contagie os restantes doentes. Porque a continuar este processo, e ele, numa situação normal, ele continua a contagiar e ninguém tem esta coragem de dizer, olha, toma a medicação que ele não quer, tomar a medicação definitivamente, porque senão, olha, vais mesmo para o hospital. Porque, eu dizia na última semana, e não fiz as contas, mas provavelmente feitas as contas, com toda esta situação que está a ser criada e com com toda a necessidade de angariar fundos para ir ajudando a todo este processo, que não é só a Grécia, porque o contágio depois chega aos outros, se não seria preferível, de facto, assumir definitivamente a questão da Grécia, fazer definitivamente a reestruturação da Grécia e trazer depois a Grécia, passado uns anos, novamente, e fazer isto de uma forma controlada e de uma forma ordeira. Porque esta situação é insustentável. Os juros que a Grécia está a pagar é insustentável. É uma situação impossível de continuar por muito mais tempo. Portanto, a curto prazo tem que haver uma decisão definitiva. Seja uma maior integração, que não me parece, não estou a ver os políticos aí por aí, seja em fazer a reestruturação da Grécia de uma forma ordeira, de uma forma controlada, para não criar grandes impactos no sistema financeiro europeu e no próprio euro. Porque é grave, obviamente que é grave, se isto não é feito de uma forma ordenada. Eu não fiz as contas, mas provavelmente alguém fez essas contas e provavelmente é esta a ideia que começa a surgir. Não me surpreenderia que a curto prazo tivéssemos aí uma decisão deste tipo. Bem, aqui há vários equívocos. Eu devo dizer o seguinte,
Compreendo o raciocínio do José Poças Esteves, mas eu tenho muitas dúvidas que seja possível uma saída ordeira e sem grandes percalços da Grécia da zona do euro e que isso não tenha outro tipo de consequências e que não arraste mesmo para uma situação de saída da própria União Europeia, porque provavelmente adotaria um modelo proteccionista de substituição de importações, ao mesmo tempo que teriam a sua própria moeda e isso afetaria a sua posição na União Europeia e isso teria também consequências políticas. Eu tenho essa. Mas agora, queria dizer... Não precisava de ter outra moeda, não precisava... E isso só para o hospital. A minha questão é essa. Os impactos podem ser perigosos e, obviamente, que têm custos bastante elevados. Estou completamente de acordo. Agora, o que estamos a viver agora também tem custos muito elevados. Tem custos elevados. Agora, é preciso ver que, em relação a esta questão... Eu vou ser um bocado redutor, quer dizer, vou simplificar um bocado. A tese alemã, que no fundo, até há um artigo muito interessante do Diário Económico sobre esse assunto, parte um bocado do pressuposto de que a Europa deve funcionar como se fosse uma pequena economia aberta. E, portanto, com os meus princípios de economia liberal, uma pequena economia aberta. Portanto, se nós queremos desenvolver a Europa, nós temos que ser competitivos lá fora, é o Export-Led Growth Model, quer dizer, é o modelo de crescimento liderado pelas exportações. E, portanto, temos que ter estruturas de custos competitivas, temos que ter produtividade, isto é tudo importante, e, portanto, vamos para esse modelo. Bem, esta é uma tese. Eu não partilho totalmente dessa tese. Na estratégia de Lisboa, que foi o prolongamento. Eu não sou um partido totalmente desse, porque eu tenho realmente, como é sabido, uma inspiração neo-keynesiana, e eu acho que a economia americana é uma economia relativamente fechada, não é? E portanto, europeia, a economia europeia. Europeia, sim. O António disse a americana. Europeia, sim. Sim, concordo. Peço desculpa. A economia europeia é relativamente fechada. E, portanto, aquilo que se costuma dizer do modelo neo-keynesiano, que não é aplicável às economias abertas, mas a europeia não é uma economia aberta, é uma economia fechada. E depois tem uma moeda própria. E, portanto, a única questão, costuma-se dizer, só é aplicável ao modelo neo-keynesiano quando se trata de uma economia fechada, que tem moeda própria e que tem um político orçamental. Falta ter uma política orçamental, não é? Mas tendo uma política orçamental e um orçamento forte, preenche os requisitos necessários à implementação do modelo neo-keynesiano. Ora bem, e então o que é que isto quer dizer? Isso significa o seguinte, do meu ponto de vista, o que era fundamental era, já devia ter acontecido isso, mas era o Banco Central Europeu poder emprestar aos próprios Estados membros da zona do euro e, portanto, comprar dívida pública, digamos, de forma clara e transparente. Nos mercados primários. E, portanto, era preciso pôr em causa, de facto, os princípios hoje em dia em vigor, realmente, eu sempre defendi isso. Bem, pelo menos não sendo possível isso, era preciso irmos para os eurobonds e era preciso depois haver um reforço do orçamento comunitário e haver, de facto, financiamento a sério, de forma significativa, das economias mais carenciadas e apostar-se mais nos fundos estruturais, porque, de facto, o que acontece é que quando o mercado não está realmente a funcionar da melhor forma e quando o Estado, sobretudo quando está em situação de recessão ou quando está numa situação em que o crescimento é relativamente brando, se o Estado desaparece e deixa de investir, pensar-se que é a iniciativa privada que aparece automaticamente a substituir o Estado é um erro na análise. É assim quando se está em crescimento económico, quando se está em expansão, quando tudo está a correr bem. Quando a economia está a correr mal, quando está estagnada, os agentes económicos privados não se substituem ao Estado. Quer dizer, podemos privatizar, mas não se substituem, não vão investir. E não investir por uma razão, porque as expectativas de evolução da procura não são favoráveis. Portanto, porque fazem as suas previsões e dizem, eu não consigo vender o meu peixe, porque é que eu realmente vou estar a investir? Não invisto. E mais, em certos países, então, muito em particular, como é o caso de Portugal, os empresários têm um comportamento FTL, de follow the leader, em que o líder é o Estado. Quer dizer, estão a olhar sempre de lado para o Estado para ver se o Estado vai investir ou não vai investir, para saber se eles também devem investir ou não devem investir. Ora bem, portanto, e não ter essa noção é desconhecer a realidade. De onde eu acho que devia haver essa inversão na política europeia.
que muitos acham que não deve haver. Tem muito receio, eu acho que é uma hipótese, de facto, fazer um processo faseado de acordo com o qual, temporariamente, a Grécia sairia do euro, mas depois tem muito medo das consequências. E agora, aqui um outro aspecto. Alguns setores também. Essas coisas é que têm que ser muito bem controladas. Têm que ser muito bem controladas. Estamos a um minuto do fim, professor. Só uma coisa. Há alguns setores também da esquerda democrática, eu pertenço à esquerda democrática, mas uma sensibilidade bastante moderada, que agora descobriram que a Alemanha não precisa da Europa e que, portanto, pode ela própria estar interessada no fim da Europa e que, portanto, isso não constituiria problema para a Alemanha, porque tem outros mercados alternativos, tem a Rússia, tem outros países. Isso é realmente uma coisa sem sentido. A Alemanha, hoje em dia, depende, em larga medida, do mercado europeu e, portanto, pensar que pode prescindir do mercado europeu é um grande erro e pensar-se que países como Portugal poderão ter que sair do euro e deverão até sair do euro, tem que encarar essa hipótese e haver uma metodologia de saída, minimizando custos em relação a países como Portugal, eu acho que é realmente também, do meu ponto de vista, um grande erro. Eu sei que há alguns economistas que eu respeito e admiro, alguns deles até de uma área política realmente com alguma proximidade em relação a mim, mas realmente acho que não faz sentido defender. Eu não defendo a saída do euro, da Grécia do euro, não defendo. Eu defendo, e como já disse aqui muitas vezes, defendo exatamente o contrário. O problema é que não há, uma vez que não há decisão, começa a ficar demasiado caro e a situação é absolutamente insustentável para todos os países e o contágio acaba por apanhar todos os países. Esse problema, porque o problema da Grécia, a Europa não o resolve. E nós já sabemos que quem vai resolver o problema de Portugal e da Irlanda, etc., tem que ser o apoio, tem que ser sempre resolvendo o problema através da Europa. Portanto, o reconfigurador de todo o processo tem que ser a própria Europa. Não é Portugal isolado, não é a Grécia isolada. Agora, porque isto nada acontece, os custos começam a ser demasiado elevados, por culpa da própria Europa. Exatamente. E, portanto, provavelmente poderá ficar mais barato controlar, fazer a reestruturação, assumir 50% ou 60% de diferença, ajudar os países, sobretudo o sistema financeiro, que fica prejudicado com este tipo de situação, e feitas as contas, eu não sei o que é que seria preferível. Agora, o ideal, obviamente, era que a Europa definitivamente resolvesse o problema, porque mesmo que isto aconteça, o problema da Europa não fica resolvido. José Poças Esteves, José Poças Esteves, António Rebelo de Sousa, é sempre um prazer contar com a vossa presença nestas noites de segunda-feira. Desejo-vos o resto de uma boa semana. António Rebelo de Sousa e José Poças Esteves a comentar os grandes temas que marcam a atualidade. O Closing Bell fica por aqui, regressa amanhã, pontualmente às 21 horas. Aproveita esta noite.